Olá, sou o engenheiro André Kirsten e nesse vídeo vou mostrar um exemplo prático do uso do software Stack. Em primeiro lugar, vamos incluir no programa as informações do nosso relatório SPT. Então, com o relatório aberto, eu volto no Stack e a primeira informação que eu coloco é o nível d'água, que no caso é 1,36 metros. Depois, eu clico no botão Camadas de solo e vou preenchendo a espessura de cada camada de solo do meu furo de sondagem. Então, a nossa primeira camada é uma camada de areia, que tem 1 metro de espessura. A segunda camada, que vai de 1 até 4,10 metros, tem 3,10 metros de espessura e é uma camada de areia siltosa. A terceira camada vai de 4,10 metros até 13,70 metros, então ela tem 9,60 metros de espessura e é uma camada de argila siltosa. A quarta camada vai de 13,70 metros até 17 metros, então tem 3,30 metros de espessura e é uma camada de areia siltosa. E a nossa última camada é uma camada de areia, que vai de 17 metros até 26,45 metros. Então tem 9,45 metros de espessura. Então eu clico em OK. E quando eu volto no programa, ele já preenche as camadas de solo. O próximo passo é preencher o NSPT por metro de sondagem. Então vamos aqui no relatório. Em 1 metro, meu NSPT é 0. Depois em 2 é 3, 5, 7, 8, 6, 9, 6, 8, 11 e assim sucessivamente. Eu vou vendo o resultado aqui do NSPT e vou passando para o Stack. Até chegar em 25 metros, onde meu NSPT é 36, nesse caso. Aqui ao lado, você pode ver que o programa desenha um diagrama do SPT em função da profundidade, indicando também o nível da água. Com o Stack, eu consigo adicionar até 10 furos de sondagem no programa. Então, eu posso trocar do furo de sondagem 1 para o furo de sondagem 2 e editar novamente todos os dados que eu tenho do segundo furo de sondagem. Se eu tiver outro furo de sondagem, como no meu caso aqui, tem furo de sondagem 3, também posso editar todos os dados do furo de sondagem 3, até 10 furos de sondagem. Como o processo para a inserção dos dados de sondagem é o mesmo que fizemos para o furo de sondagem SP1, não vou mostrar a inserção dos furos de sondagem SP2 e SP3 nesse vídeo, para que não fique muito longo. Após inserir os furos de sondagem SP2 e SP3, eu posso ir alternando entre eles. Aqui nós vemos o furo SP1, com o gráfico SPT e o nível d'água do furo SP1, furo SP2 e furo SP3. E se eu tivesse mais furos, poderia inseri-los também. Trocando para a aba Cargas de Catálogo, eu tenho todas as estacas cadastradas no programa Stack. Tenho a seção de estaca, dimensões, e eu posso editar o valor da carga estrutural máxima que a estaca aguenta, que seria a carga máxima resistida pelo conjunto concreto e aço da estaca. Por exemplo, aqui na estaca hélice com diâmetro de 40, eu tenho uma carga de 80 toneladas. Mas se eu quisesse reduzir para 60, por exemplo, eu poderia. O que o Stack faz no caso é adotar como carga vertical máxima da estaca o menor valor entre a carga de catálogo e a carga geotécnica, definida nessa aba. Agora vamos trocar para a aba Parâmetros dos métodos.
Aqui na aba Parâmetros dos métodos, temos todos os métodos adotados no stack, que são Ock Veloso, Antunes e Cabral, Decor Quaresma e Teixeira. E se o usuário desejar, ele pode modificar os valores dos parâmetros utilizados nesses métodos. Basta eu selecionar a opção e eu posso editar o valor. Por exemplo, aqui em areia, o valor de K para o método de Ock Veloso está como 10. Posso modificar para 9 se eu quiser. E se eu quiser voltar para os valores originais do programa, basta eu desmarcar essa opção. A última aba do programa é a aba Carga Admissível. O primeiro item dessa aba é Restringir escolha da estaca devido ao nível d'água. Como o nosso nível d'água é bem superficial, se eu mantiver essa opção habilitada, ele não mostra as estacas do tipo escavada e Strauss, pois são estacas que, de acordo com bibliografia, não são recomendáveis de executar abaixo do nível d'água. Mas se eu quiser, eu posso desmarcar essa opção e escolher qualquer tipo de estaca do programa. No caso, eu vou manter essa opção habilitada. Aqui em tipo de estaca, eu posso escolher a estaca que eu quiser. Então, vou escolher a estaca hélice nesse exemplo. Seção, posso escolher qualquer uma das seções cadastradas no programa. Escolher uma seção de 40 centímetros. Mas vamos supor que eu quero escolher uma seção que não tem no cadastro. Então, eu posso clicar em editar, escolho o formato da seção que eu quiser, e aqui eu edito a dimensão que eu quiser. Vou escolher, por exemplo, 38 centímetros. No caso desse exemplo, vou usar a seção do cadastro mesmo, que é de 40 centímetros, então eu posso desmarcar a opção de editar. Caso eu utilize estaca Frank, eu posso editar o item volume da base, que seria o volume na ponta da estaca, o volume de concreto aqui, né? Outro item aqui dessa aba é o item resultado por método. Aqui eu tenho furo SPT e tenho todos os métodos adotados no programa. Ock Veloso, Decor Quaresma, Teixeira e Antunes e Cabral, que é um método específico para estaca hélice. Nessa coluna eu tenho o furo SPT indicado, a carga geotécnica e a carga admissível, que seria a carga geotécnica dividida pelos fatores de segurança. O programa também me indica qual que é a carga de catálogo dessa estaca, que no caso é 60 toneladas, bem maior que a carga geotécnica. Se eu quiser, eu posso ver os resultados por furo de sondagem. Quando eu tenho a opção Todos aqui, o programa mostra qual furo de sondagem deu os menores resultados. Mas eu posso ver o resultado por furo, SP1 no caso aqui, furo SP2 e furo SP3. Também tem a opção Desprezar atrito lateral no primeiro metro. Quando eu marco essa opção, eu desprezo a parcela de resistência lateral no primeiro metro da estaca. Aqui, como no primeiro metro da estaca, para o furo SP1, meu SPT já é 0, não faria diferença marcar ou desmarcar essa opção. Mas se eu trocar para o furo SP3, que tem uma resistência lateral de 0,57 toneladas, com essa opção habilitada, se eu desmarcar a opção, a resistência lateral da primeira camada aumenta, porque eu parei de desprezar o atrito lateral no primeiro metro. Outra opção de destaque é o item Limitar resistência de ponta a uma porcentagem da resistência lateral. Aqui no caso, para a estaca hélice, eu estou limitando a 25%. Para a resistência de ponta, eu tenho 4 toneladas no método Ock Veloso e no furo SP1. Se eu desmarco essa opção aqui, ele para de limitar a resistência de ponta. Então eu chego numa resistência de ponta de 11 toneladas. Mas, como a estaca hélice não é uma estaca do tipo deslocamento, é recomendável manter essa opção habilitada. O programa me permite também editar a profundidade da estaca. Aqui no caso estou com 10 metros de profundidade. Pelo método Antunes e Cabral, eu tenho uma carga admissível de 9 toneladas. Se eu quiser, eu posso modificar a profundidade para 15 metros e minha carga admissível aumenta para 24 toneladas. Com o stack,
eu também posso editar os fatores de segurança da estaca, como o fator de segurança global, que é utilizado em todos os métodos, e os fatores parciais para o método decor-quaresma, que é utilizado só no método decor-quaresma. Aqui em método de cálculo, eu posso selecionar qual método eu quero ver aqui na área gráfica, para ver a resistência lateral das camadas atravessadas pela estaca e a resistência de ponta da estaca. Então eu tenho o método Aoki Veloso para o furo SP1. Eu posso ver no furo SP2 e no furo SP3. Posso trocar de método. Aqui no caso estou vendo o método Antunes e Cabral no furo SP3, no furo SP1. Então eu posso ver todos os resultados do programa, modificando o método de cálculo e o furo SPT analisado. Uma vantagem do Stack é que ele é um software dinâmico. Então qualquer item que eu alterar na janela, altera automaticamente a tabela de resultados e a área gráfica. Por exemplo, se eu modificar a seção da estaca para 50 centímetros, veja que os resultados são alterados na área gráfica e na tabela. Para 40, mesma coisa. Se eu modificar a profundidade, todos os resultados são alterados de forma automática também. Por fim, o Stack me permite exportar um relatório PDF de todos os resultados do programa. Então primeiro eu vou aqui em Relatório, Dados do relatório, para preencher o nome do meu cliente, o nome do projeto, por exemplo, escola tal, e o autor, o engenheiro André Kirsten, por exemplo. Clique em OK e vou em Relatório, Gerar relatório dos resultados. Daí o programa começa a gerar o PDF. E após gerar o PDF, vai abrir uma janela para eu escolher onde quero salvar o meu PDF. Então eu vou salvar o PDF com o nome Relatório Stack. Salvo. Agora eu vou na minha área de trabalho, que é onde eu salvei. Está aqui o PDF, Relatório Stack. Agora eu vou mostrar como que é o relatório gerado pelo Stack. Então temos a capa do relatório aqui, um sumário. Primeiro ele mostra os laudos de sondagem SPT utilizados. Então tem o sondagem SP1 aqui, perfil de sondagem SP1, sondagem SP2, SP3. E agora ele mostra os métodos de cálculo utilizados. Ele fala um pouco da parte teórica de cada método. Aqui é o Aoki Veloso. Aqui todos esses parâmetros ele obtém do programa. Então se for editado pelo usuário, vai ser com o valor do usuário aqui. Método decor-quaresma, método de Teixeira e método Antunes de Cabral. Aqui em parâmetros de cálculo, ele mostra todas as considerações de cálculo feitas pelo usuário, como o tipo de estaca utilizado, seção de estaca, se foi desconsiderado o atrito lateral no primeiro metro ou não, porcentagem da resistência de ponta, carga de catálogo. E aqui no item 4, ele mostra os relatórios dos resultados obtidos. Então, relatório do resultado para o furo de sondagem SP1 no método Aoki Veloso. Então ele mostra aqui a parte gráfica do método Aoki Veloso, aqui o cálculo do método, da carga admissível, método decor-quaresma, mesma coisa, e método de Teixeira. Ele faz isso para todos os furos de sondagem, aqui o método de Antunes e Cabral também. E no fim mostra um resumo dos resultados para esse furo de sondagem por método: carga de ponta, carga lateral, carga geotécnica, que é a carga de ponta mais da carga lateral, e a carga admissível, que é com os fatores de segurança. Faz a mesma coisa para o furo de sondagem SP2, furo de sondagem SP3, e no fim, que é o item 5, ele mostra as menores cargas admissíveis obtidas. No caso, foram obtidas aqui no furo de sondagem SP2, mostra o valor de cada método e da carga admissível de cada método.